em português. Sim. E tu falas alemão também? Falo nada. Ich spreche Sie Deutsch? Nein, nein, nein. Jéssica, Desirê, vou passar a palavra para vocês. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para as gurias que estão presentes aqui online e as gurias que vão acompanhar posteriormente no nosso canal. E passo a palavra para vocês, tá? Perfeito. Nós que agradecemos por poder estar aqui. A gente acompanha vários dos encontros, assim, é uma honra poder ajudar, nem que seja em partes, né, com alguma dúvida que vocês tiverem. E aí eu já vou deixar também em aberto para a gente se apresentar. Então, eu sou a Jéssica, vou abrir aqui para a Desirê. Nós somos fundadoras da Mulheres de Performance, que é uma agência de publicidade com foco em ajudar negócios de mulheres. Então, a gente tem total sintonia com a Ladies. No momento que a gente ficou sabendo que existia a Ladies, a gente já se associou ali também, né? Se identificou muito com essa questão. E vou passar a palavra para a Deise, então, se apresentar primeiro. Oi, mulheres! É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, claro que a gente já vai para o conteúdo, mas me apresentando, então, eu sou Desirê, minha formação é produção multimídia, sou designer, porém, me apaixonei pelo marketing na prática, né? Então, conheci a Jéssica no meu primeiro trabalho efetivo, e desde então a gente seguiu se acompanhando, né, trocando estratégias, né, a gente foi para caminhos diferentes aí, cada uma para mercados diferentes dentro do marketing, né, de segmentos, mas seguimos trocando, e até que a gente chegou aí o momento de abrir a empresa, né, e trabalhar aí performance nos negócios das empreendedoras, né, que é o nosso objetivo principal da agência, né, a gente trazer resultados para outras mulheres. Então, trazer metodologias, trazer conhecimento e aplicação prática realmente. Então, seria isso, acho que a gente pode começar. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá, meninas. Assim, se vocês virem alguma coisa, que vocês ficaram com dúvida, enfim, podem levantar a mão, a gente vai detalhando, porque pode ser bem um bate-papo mesmo. E a gente trouxe também uma avaliação ali no meio da apresentação para a gente fazer juntas, então isso pode ser bem legal até para a gente entender como é que está o nosso negócio, né? Dentro dessa relação. Então, só para passar também, a gente fundou a Mulheres de Performance em 2021, e há uns 2 anos a gente montou a Faz Performance, que é a nossa startup, então todos os serviços de comunicação e marketing, a gente trabalha eles no formato de assinatura, que a gente foi identificando as dores, né, de mulheres que empreendem, ouvindo elas, trabalhando com esse recorte de público, a gente então trouxe também essa questão dentro da plataforma. Estão nos apresentando agora. E aí a gente vai para o nosso conteúdo em si, né? Então a gente tem essa questão, né, de quem realmente é o meu público que compra, né? Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Todo mundo é meu público de compra. As pessoas que são um perfil que compram de mim, elas estão no momento de compra realmente a todo tempo? Ou a gente tem ali questões a serem trabalhadas de acordo com esses momentos que a gente está, né? Com relação àquele tema, enfim. Eu gosto de trazer, né, uma reflexão de como que a gente está se relacionando com o nosso público, né? Porque o marketing, ele é basicamente isso. Se a gente for parar para pensar, o marketing, ele tem essa questão de a venda em si, né? Que ali a gente auxilia o time comercial, mas será que eu estou olhando para toda a jornada do meu público, né? Eu estou olhando para essas outras etapas, né? Aqui tem um dado, né? Que apenas 3% das pessoas estão prontas para comprar. Tá, e esses 97%, eu estou trabalhando, né? Todo o meu negócio para alcançar essas pessoas dentro dessas outras etapas. Então, esse é um ponto bem importante da gente se atentar e olhar, né? Dentro do que a gente vai trazer, eu acho que não só
para esse fim do funil, né, que é a venda, mas olhar para essas outras etapas e estruturar o nosso marketing, porque muitas vezes a gente olha o marketing como uma ação específica, né? O meu marketing é redes sociais, ou o meu marketing é, sei lá, posts no LinkedIn, né? Então, assim, como que eu trabalho essas outras etapas e, claro, né, a gente vai trazer aqui mais para frente, sempre pensando que o público em um momento vai chegar, né, vai estar pronto para comprar, né? Mas como que eu estou trabalhando essas outras etapas aí? Alguém levantou a mão, não? Posso seguir? Pode seguir, já eu não, pelo menos, eu acho que algum uma das gurias entrou. Tá, perfeito. Então, a gente segue para entender assim. A gente tem uma questão que nós falamos muito, que é a maturidade de marketing. O que é essa maturidade, né? É a gente sair daquela etapa que a gente não tem nada de comunicação e marketing, a nossa marca, daqui a pouco tem mais vendas ali por indicação, ou as pessoas mais próximas conhecem, para a gente chegar efetivamente no mercado, ter uma presença, né? As pessoas conseguirem, de fora do nosso ciclo, conhecer a empresa, ou aquele perfil que é o nosso perfil ideal, conhecer a empresa, isso a gente vai ter uma maturidade ao construir esses processos. A gente tem no Brasil grandes empresas que não têm maturidade, pequenas empresas que têm uma alta maturidade. Então, vocês vão ver que isso não tem relação com o tamanho ou com o faturamento da empresa, mas tem relação com quais são os processos que a gente tem, né, realizados dentro do negócio ou não. E aí a gente fala dessa questão da maturidade digital, né? Do porquê que ela é importante, que benefício a gente tem com isso. Então, a gente tem tanto essa questão de usar o potencial do marketing, e aí a gente tem aqui um número bem alarmante, que nos preocupa muito, que só 9% das marcas aproveitam informações de marketing baseado em dados, né? Então, a gente está aqui com um gap muito grande. E a gente também tem esse ponto de quanto mais maduros são os meus processos, quanto mais desenvolvidos, mais chances eu tenho de alcançar as pessoas em todas aquelas etapas do funil que a gente mostrou ali, né? E aí, o que é, tá? Mas o que é essa maturidade? Então, o que a gente... Como eu consigo me considerar uma empresa madura o suficiente para eu conseguir colher, né, os resultados dessas ações? Então, a gente tem que maturidade, a gente poder aproveitar ao máximo as tecnologias que estão disponíveis para a gente, né? A gente conseguir ter ali interações com as pessoas que a gente precisa, conseguir ter uma comunicação clara com o nosso espectador, né? Com o público que a gente quer atingir, e não necessariamente a gente vai falar para todo mundo. Talvez a gente vai criar ali a nossa própria bolha, nosso próprio recorte, mas essas são as pessoas que efetivamente compram esse produto, que efetivamente precisam conhecer, né, aqueles serviços ali, aquele produto, aqueles serviços que estão sendo divulgados. E aí, a gente tem muito essa, quase que uma bandeira, né, e também cada vez mais uma certeza de que a maturidade digital não é só para grandes empresas, né? A gente tem, principalmente o meio digital, ele trouxe muito acesso para pequenos negócios. Então, a gente não depende exclusivamente de altos orçamentos. A gente consegue ter ações e consegue ter processos que nos beneficiam, conseguem usar ferramentas que são acessíveis. Então, a gente entra numa jogada que parece que tem muito mais concorrência, né? Porque a gente começa a ter aí uma igualdade, né? Um pouco mais assertiva na hora de divulgar esses produtos, divulgar esses serviços, porque se a gente for pensar 20, 30 anos atrás, a gente só conseguiria fazer uma campanha se a gente tivesse pelo menos um investimento de rádio, né? Que também continua sendo um investimento alto. E hoje a gente consegue, com um valor que é 1/10 disso, trabalhar com essas ações, e isso consegue ser efetivo, a gente chega no público que a gente quer, ou a gente consegue até burlar esses investimentos e fazer isso de outras formas, né?
Então, a gente também tem essa questão de que as ferramentas, elas são cobradas por volume de uso. Então, muita ferramenta a gente consegue ter com valor acessível, de, às vezes, uma ferramenta de R$30, R$60, menos de R$100, para nos ajudar, para construir esse público mais próximo, né, esse público que a gente quer se relacionar. E a gente consegue também ter uma personalização melhor, né? Então, antes a gente era obrigada a ter essa mídia de massa, falar com todo mundo, enfim. Agora a gente já consegue ter um direcionamento. Então, tem muitos negócios que falam assim, a gente vende mais para mulheres, a gente vende mais para homens, a gente vende mais para idade X, idade Y. Então, a gente já consegue direcionar muito melhor, né, essas informações e consegue já ter um bom recorte. E a gente até fala, né, desde que às vezes é melhor a gente saber para quem a gente não vende do que exatamente para quem vende. Então, a gente precisa entender quem eu tenho que tirar do meio do caminho, que realmente não é o meu público, né? Essa pessoa, ela pode ali ser impactada, mas não é o que eu quero atingir, né? Isso aí. E até essa questão do para quem eu não vendo, ele é uma forma de a gente excluir ele do nosso relacionamento, né? Porque a gente, claro que a gente vai identificar para quem a gente vende também, mas ter muito nítido para quem eu não vendo é muito importante, porque isso como um todo, até para a empresa poder se organizar na comunicação. Por exemplo, a gente, trazendo um exemplo prático, né, porque eu acho que é bem importante, é assim, eu tenho um formulário no meu site, eu pergunto qual é o cargo dessa pessoa, tá, pergunto. E eu boto ali cargos que não são do meu interesse, porque eu já tenho mapeado que esse perfil vem, mas ele não é quem eu atendo. Se eu consigo colocar isso, eu consigo excluir, né, essa pessoa da regra, né, da minha comunicação. Então, esse é um ponto bem importante. E não que a gente vá deixar de falar com essa pessoa, mas a gente pode já, por exemplo, ter uma automação que identifique, se a pessoa respondeu que é estudante, ou se ela respondeu ali um cargo que às vezes se confunde na comunicação, mas não é ela o meu público-alvo, eu consigo deixar já uma mensagem automatizada para ela dizendo, a gente agradece o teu interesse, né? Hoje a gente acaba não atendendo o teu perfil de X necessidade, enfim, acaba não atendendo a necessidade para esse perfil de pessoas, mas a gente, né, vai seguir aqui trocando informações, enfim, quando chegar algum outro momento, enfim, quando houver um produto, a gente vai te sinalizar. Então, é uma forma de, não precisa passar isso para um humano, né, não precisa passar isso para a equipe, ainda mais quando a equipe é enxuta, e a gente consegue já fazer com que a equipe atenda e organize as informações apenas com aquele público que faz sentido, né, a gente tem essa forma de vamos otimizar o tempo das pessoas, que é o que mais valioso a gente tem, principalmente em startups, né? O tempo que a gente está dedicado. Pode falar. Não, eu ia dizer até sobre a questão do... a gente já viu muitas vezes, assim, empresas que têm um tempo ali muito grande de operacional, né? Então, e que a gente consegue, com essas ferramentas, tirar esse tempo, né? E aí, falando do que nem a Jéssica comentou ali no início, né? A gente consegue usar as mesmas ferramentas de grandes negócios. É isso, a gente entender o que eles estão utilizando, né? Saber, e a gente vai falar sobre isso ali na frente, mas e aplicar isso no nosso negócio também, né? Algumas vezes a gente tem um bloqueio, né? Que nem a gente surgiu isso no início, e esse bloqueio é muito da gente não conhecer essas ferramentas, mas elas são ferramentas, são super acessíveis, financeiramente, né, falando também no sentido que a gente comentou aqui, que elas muitas vezes cobram por volume, então quando a gente está começando, a gente tem um volume menor, conforme a gente for crescendo o nosso negócio, a gente vai aumentando, né, o investimento, mas aí vai fazer sentido aumentar o investimento, porque já vou precisar utilizar aquilo, né, então, também desbloquear esse ponto de e pensar, e a gente está trazendo até muito aqui um movimento de mostrar esse cenário, para daqui a pouco, se vocês identificarem que vocês não aplicam isso, já ir começando a colocar aí esses checks do que tem que começar a ser pensado no negócio, sabe? Para a gente para conseguir otimizar tempo, trazer mais resultado, né? Então, todos esses pontos que acabam tendo de benefício, né? O que a gente acaba trazendo aqui.
Isso, perfeito. Tá, e aí, ok, eu tenho ali a questão, né, com as ferramentas, de que tem essas possibilidades, mas a gente tem que também estar atento a algumas questões quando a gente fala de marketing. Principalmente a parte de definir o público, né? Então, quando a gente pergunta, às vezes, né, para alguém, a gente fala assim, para quem tu quer vender? Ah, eu quero vender para todo mundo. Tá, beleza. Então, assim, um iPhone a gente vende para todo mundo? Ah, sim, vende para todo mundo, mas tem um recorte de pessoas que têm uma vontade maior de adquirir do que outras. Tá, um All-Star, né, um tênis Vans, a gente vende para todo mundo? Vende, mas tem um recorte ali de pessoas que têm mais interesse, de que é aquele público. Então, isso também acaba sendo um convite para a gente pensar quem são as pessoas que têm a preocupação que o nosso negócio resolve. Então, assim, eu posso vender para todo mundo, mas quem que realmente vai se interessar, vai entender que aquilo é uma questão, que vai querer o meu produto, quando eu explicar, a pessoa vai dizer, meu Deus, eu preciso disso, né? Que ela diga assim, é isso que eu preciso. Então, é bem importante a gente entender dado demográfico, onde que tem mercado, entender também a questão de persona, que é uma forma que a gente tem no marketing de pensar, imaginar um cliente fictício e dar características para ele. Então, daqui a pouco, assim, minha cliente é uma mulher de cerca de 40 anos, que é empreendedora há X tempo, quer crescer, quer fazer tal coisa. Então, eu consigo imaginar o perfil dessa mulher. E a mesma coisa a gente vai fazendo para vários negócios. A gente consegue entender mais ou menos o que cabe na rotina desse público, como é que ele utiliza a internet, ou como ele chega até mim, de que forma ele pode conhecer o meu produto. Quando ele conhece, de que forma ele pode evoluir para compra. Então, a gente, com esse olhar, a gente já consegue também adaptar muita coisa que a gente já tem no dia a dia para deixar cada vez mais claro qual é o caminho que ele tem que percorrer, né? Que comportamento que essa pessoa tem, que sentimentos ela tem, enfim. Isso. E até esse ponto, eu também gosto de pensar que a gente tirar do conceitual, sabe? Eu acho que tem muitas vezes que as pessoas utilizam o público-alvo de uma forma muito conceitual. Uhum. Mas ir atrás de pesquisas realmente, né? Entender mais a fundo o público. Por exemplo, para B2B, a gente trabalha muito com cargo, né? Então, com o tipo de cargo que a gente vai impactar, ter isso bem mapeado e detalhado mesmo, assim, no papel, né, e a persona a gente gosta muito de utilizar ela, a gente acha ela muito boa, mas eu vejo que muitas vezes os negócios, eles aplicam muito no conceito, fica ali um documento muito bonito, né, de qual é o público, quais são as dores, né, mas acaba não sendo trazido mais para a realidade, sabe? No sentido que nem eu comentei, do cargo, do que no meu, eu tenho sei lá, um e-commerce, tá, mas o meu público aqui, no fim, eu tô vendo que as pessoas estão engajando, ou tem uma interação muito maior com tais e tais produtos, é realmente mapeando, assim, esse comportamento de uma forma mais prática, né, porque a persona em si, ela ela tem esse propósito de ficar organizado, mas eu gosto de trazer muito mais para essa linha do vamos detalhar mesmo, listar ali os cargos, olhar o perfil, os interesses, buscar estudos que se aprofundem no perfil que eu tenho interesse em buscar, quais regiões, né? Então, ir mesmo a fundo nessa pesquisa para sair dessa visão muito inicial, né? E mais a fundo mesmo, porque isso vai ser muito positivo no momento que tu for trabalhar ali, né? Vocês forem trabalhar com campanha, com segmentações, né? Então, pensando mais de uma forma mais aprofundada. Eu levantei a Teve mão. uma. Uhum. Gurias, existe algum banco de pesquisa, algum site para fazer esse tipo de pesquisa? Depende Ou tem que fazer mesmo por forms e correr atrás por si mesmo? Porque Tu pode. eu já fiz várias pesquisas de mercado por Google, por exemplo, por forms. E eu cheguei a essa conclusão depois de 3 anos,
que o que as pessoas falam que querem não necessariamente é o que elas realmente vão comprar. E aí vem a questão, não tem um banco de pesquisas ou um site que traga esses dados de forma mais ampla, porque, querendo ou não, quando a gente faz pesquisa, a gente vai ter um recorte muito pequeno daquele público que tu acredita que vai alcançar, né? Uhum. E ela tem que ter uma validade estatística, assim, para poder dizer, eu tenho aqui um recorte. Eu gosto muito de usar os dados da Ibope Cantar para questão de compra. Então, eles lançam materiais sobre Black Friday, sobre vários tipos de compra. Por isso que eu falei depende, porque eu acho que depende do segmento. Então, se eu olhar para comunicação, comportamento de compra, e-commerce é um. Se eu olhar, por exemplo, que nem a Desi comentou, público B2B, então quem está procurando por outros negócios é outro fornecedor vai ter mais chances de olhar isso. Sim. Mas é uma busca que a gente consegue ir fazendo. Tipo, quem fala sobre B2B? Quem fala sobre negócios? Né? Quem é a instituição de renome que faz pesquisas sobre aquele tema? Uhum. Eu tenho um ponto que eu quero trazer também. Que eu acabei... Tem uma ferramenta que dá para vocês utilizarem, mas aí eu acho que a gente vai entrar no ponto 2 da avaliação da concorrência, que daí faz sentido também com relação ao público, né? Eu gosto de trabalhar muito estudando os nossos dados. Assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente inicia um projeto com o cliente é ter ferramentas que nos ajudem a enxergar os nossos dados. Então, por exemplo, a Ladies in Tech tem um site que as pessoas acessam, né? E o Google Analytics tem ferramentas que tu consegue analisar os teus dados, até a tua própria base de contatos. As pessoas engajam mais com esse conteúdo. Então, quer dizer, daqui a pouco ali, que as pessoas estão mais interessadas sobre isso. Então, lendo os dados do teu negócio, tu consegue... É a tua melhor fonte, porque é o teu público que está ali contigo, né? Já é um público mais fechado. E se tu tem um trabalho muito... de uma comunicação muito direta com o público... Não vou dizer nichado, mas assim, tu já conversa com o teu público, então o teu público já vai te trazer informações sobre o que ele tem interesse. Então, ler esses dados, eu gosto, eu acho que, e testar, né, jogar até informações, assim, por exemplo, fazer ações que você consiga testar sobre... vamos dizer assim, eventos com temas diferentes, ou a gente faz muito teste aqui de campanha, muitas vezes a gente faz teste com assunto do e-mail, esse assunto foi mais aberto, por quê? Porque trouxe uma comunicação falando um ponto específico que as pessoas tiveram mais interesse. Quando a gente avalia, a gente faz um teste, a gente gosta muito de fazer um período de teste, e vai aplicando testes diferentes para o mesmo público, a gente consegue ver o que esse público está mais interessado no momento. Né? Então, acho que é uma forma também muito legal de utilizar. E tem uma ferramenta muito boa que daí a gente entra no ponto de avaliação da concorrência. Também é uma forma muito boa da gente entender o que o nosso público está buscando, porque se o nosso concorrente já fala com o nosso público e a gente consegue ler o nosso concorrente, entender o que o público, né? De que forma o público está interagindo com o meu concorrente. Dessa forma? Então daqui a pouco eu posso utilizar essa mesma comunicação, né? Então, pode ser que isso seja interessante para o meu público, né? Então, esse é o ponto 2 que complementa o ponto 1, né? A gente faz esse estudo da concorrência para também entender o público-alvo. Né? Acho que a Gé pode trazer um pouquinho mais. Só tem uma pergunta, eu acho. Pode falar. Tem. Tem a Cíntia. Cíntia, pode falar. Tudo bem, meninas? Tudo certo. Tudo. Eu queria só contribuir também o que eu tenho utilizado aqui para alguns clientes. Eu sou consultora de marketing também, e a gente tem utilizado bastante, assim, principalmente a inteligência artificial ali do Gemini, né? Ele tem aquela parte do Deep Research, acho que é o nome, que ele faz, eu tenho feito, assim, buscas bem completas, que ele faz toda uma varredura aí, ele consegue avaliar concorrentes, né, a presença digital, fazer um comparativo do que ele está identificando, tanto do nosso quanto de outros concorrentes ali, e também levantar dados sobre esses movimentos de compra. Então, ele faz uma varredura em tudo que tiver disponível
de informação na internet, que às vezes a gente precisa entrar num site em outro para buscar isso, e reúne um relatório. Esses dias eu fiz um relatório para um cliente, acho que deu umas 15 páginas, e a gente conseguia ter toda essa análise do negócio, de tendências, do que... Até, assim, foi legal, porque ele trouxe esse comparativo, trazendo até em que posição o cliente estava, em comparação com os demais, qual o posicionamento que ele percebeu do nosso cliente e também dos concorrentes, e até foi legal porque ele estava com o posicionamento bem alinhado, de acordo com o que a gente queria realmente comunicar, né, o cliente queria comunicar, e trouxe essa informação. Então aquilo ali serve muito para, assim, para ter também dados, né, para a gente poder pensar em produtos, em soluções, em conteúdo, em tudo que tem a ver também com o marketing, né? Só contribuindo que eu tenho utilizado bastante esse processo pela ferramenta conseguir chegar, às vezes, em fuçar em locais que a gente, às vezes, não sabe que tem esse tipo de informação disponível, né? Então, ela vai mapeando toda a internet para buscar isso. Claro, é uma pesquisa, às vezes, que não é uma ferramenta que tu vai botar ali, tipo, ChatGPT, vai te trazer uma resposta na hora. Ela vai demorar um tempo para fazer toda essa análise, mas tu vai dando a orientação de tudo que tu precisa até o momento que tá ok, e aí ela vai fazer essa pesquisa lá, vai buscar essa informação e te trazer um relatório. Então, só deixando essa dica de ferramenta que eu tenho usado. Claro, é na versão paga ali do Gemini, né? Mas é muito boa. Trouxe muitos dados, assim, nesse sentido, assim, em relação a pesquisas, né? Sim, ela vale muito a pena. Tem ponto... Ai, desculpa. Eu ia comentar, já que o Gemini é legal para quem tem a conta do Google, paga, que ele é gratuito. Acho que é muito bom esse dispositivo, então fica um alerta. Quem não utiliza. Isso, eu nem sabia também, fiquei sabendo agora há pouco tempo, daí comecei a sair do curso e ele estava disponível porque eu já tenho a conta paga do Google, né? Já consegue usar. E tem um recurso que a gente utiliza também, que daí, assim, eu estou trazendo umas opções que tenham uma visão gratuita, assim, que é o SimilarWeb também, que tu consegue analisar tem alguns dados sobre o site, né, do concorrente, então tu também consegue entender alguns pontos sobre a marca, né, que daí é um ponto que também pode ser legal de explorar para pensar ali em relação à definição do público. Sim, e uma coisa que eu ia comentar é que na hora de pedir para o Gemini, para o ChatGPT, enfim, pedir a fonte daquele dado, porque eles têm a mania de, às vezes, até inventar uma informação, e aí, mas ele pode ser super útil. Por exemplo, eu estou pesquisando no mercado X e eu quero informações de compra ou informações financeiras para eu entender se realmente está circulando dinheiro, né? Está tendo compras naquele setor, naquela região. Daqui a pouco ele vai achar lá uma pesquisa da Ernst Young, que faz várias pesquisas sobre isso e vai me trazer. E eu vou ter a fonte daquilo, né? Eu vou acessar aquele estudo. Então, é um caminho bem legal para atalhar, para conseguir achar, tipo, qual é o dado de mercado mais atualizado que eu tenho sobre isso. Isso é bem, bem legal, assim. E o próprio Gemini, a gente tem formas ali dentro do marketing de performance, dentro da parte de resultados orgânicos, como ele faz essa busca na internet, a nossa marca pode desenvolver um material que a pessoa vai usar de base na pesquisa dela. Ou a nossa marca pode aparecer quando a pessoa procura. Eu quero resolver o meu problema de tal coisa. Que empresas fazem isso? Então, é uma forma também da gente trabalhar o nosso marketing para a gente estar bem posicionado em buscadores, que o próprio ChatGPT, que o próprio Gemini consegue trazer ali para quem está pesquisando neles, né, a indicação da nossa marca. Isso é, como é que a gente fala? É democrático esse acesso. Basta a gente seguir ali as estratégias, né, de marketing para isso, as estratégias de SEO, que a gente consegue estar ali presente. Então, a gente consegue, imagina, junto com uma super empresa, tá lado a lado dela, claro, se eu aplico essa estratégia e tá ali de resultado para o meu cliente, né? Eu acho que a gente vive num momento que, apesar de ser desafiador, assim, que a gente fica, meu Deus, é muita informação, ele acaba também sendo muito incrível nesse sentido, de eu conseguir aparecer daqui a pouco numa busca ou em algum resultado que uma grande empresa. E com Obrigada, isso... Juliana. Oi? Não, agradeci, porque me abriu várias ideias aqui. Obrigada, viu? Imagina! A gente brinca, assim, que a gente vai falando e vai
vindo insights, né, de coisas que super a gente conseguiria fazer e a gente pode, né, botar isso em prática, assim, de uma forma que dá para organizar dentro do dia a dia, né? E aí, com isso, a gente consegue também olhar o mercado, não só concorrente, mas olhar tudo, né? As vendas esse ano caíram, aumentaram, como é que tá taxas que né, são importantes para o meu negócio. Então, isso também tem uma relação com o meio que a gente vive. Então, a gente consegue também ter uma atribuição de a previsão é que a gente cresça, a previsão é que diminua, a previsão é que estagne, né? Dentro do meu segmento, eu vou conseguindo ter acesso a essas informações para poder identificar se tem algum momento, algum evento, alguma ação, alguma coisa que eu consigo entrar com o meu negócio, e isso pode fazer muita diferença na percepção que as pessoas têm da minha marca. E aí, gente, agora chegou a hora da gente, então, fazer uma análise mesmo, assim, de identificar qual é o nível de maturidade que a minha empresa está hoje. Né? Então, para isso, eu já vou pedir para vocês 2 minutinhos, papel, caneta, bloco de notas, enfim, da forma que vocês quiserem anotar. Quantos sims e quantos nãos vocês vão ter para as próximas perguntas que a gente vai trazer. Isso aí, bem... Vou esperar um minutinho. Aí a gente já vai assim, todo mundo de papel e caneta na mão. Então vamos lá, gente. Caderno inteiro nesse momento. Oi? Caderno inteiro, pessoal. 8 perguntas só para a gente entender mesmo. Tipo, tá, eu tô no 0, eu tô no 1, eu tô no 2, eu tô no 3, eu já tô arrasando, preciso só direcionar daqui a pouco, enfim. A gente Acho consegue... que dá pra gente... Todo mundo tá com... Tem alguém que não conseguiu? Acho que podemos ir, né? Podemos. Então vamos Tá, lá. perfeito. É bem assim, sim ou não, tá? Você está presente nas redes sociais com publicações constantes? Se você está presente nas redes sociais e já faz 2 meses que não publica nada, é não. Então, está presente com publicações constantes, sim ou não? Beleza. Tá. Aí, o público consegue acessar mais detalhes sobre você, sobre os projetos, sobre o tema, né, que você entende como relevantes para a atuação. Então, assim, onde eu vejo mais sobre a empresa? Ou eu consigo acessar, né, informações Conhecer sobre a a empresa? Eu quero Consigo... saber o que a empresa está fazendo, né? Está executando. Consigo entender onde é que tem novidade, o que foi lançado, enfim, consigo ter acesso a essas informações, sim ou não? E aí a gente tem também, quando procura o nome de algum projeto, ou o nome da nossa empresa no Google, ou o nosso nome, a gente acha, lá na primeira página, aparece alguma coisa? Sim ou não? Nem ideia. Já procura agora. Aqui. Nem ideia. Essa é uma boa Estamos... Eu google o meu nome toda hora. Bora botar aqui, vamos ver isso aí. Nem O problema é que o meu nome tem tantas, vocês não têm noção. Eu sou Jéssica Silva, amor. É o que eu mais tenho. Araújo é um Nesse pouco. caso, Até em publicações, viu? Levei um sim. Até em publicações, porque eu trabalhei muitos anos como professora pesquisadora, né? Jesus do céu. Artigo, sim. Vários, mas vou fazer isso, vou procurar lá. E o nome da empresa? É isso, o nome da empresa, eu dizer agora. Procurem, assim, projetos, nome da empresa, isso é bem importante, né? O que eu quero vender? Tá sendo encontrado, né? Não é nem procurado, é encontrado. Uhum. E aí, assim, você já tem uma forma, né? Ou já planejou uma forma de organizar os contatos para a gente poder se comunicar de uma forma mais próxima. Por exemplo, eu quero fazer uma divulgação de um produto novo. O que eu faço? Vocês já têm isso planejado? De como que vocês vão falar com as pessoas que são ou clientes recorrentes de vocês, ou que são potenciais clientes de vocês, que vocês já, daqui a pouco, já venderam, já têm contato? Vocês conseguem, por exemplo, segmentar, né? Tipo, organizar ali. Não, tem que ir 1 a 1 ali vendo as pessoas no meu Gmail.
né? Todos esses pontos é bem importante pensar, olha, né? Então, essa a forma de organizar esses contatos é deixar não ser manual, né? Isso. Ser agilidade, né? Qualquer pessoa da equipe, entrou uma pessoa amanhã na equipe, ela consegue ir lá e tu diz, ó, manda e-mail para tal perfil. Consegue fazer isso? E aí a gente tem a pergunta que é: você tem mais de 3 formas do público te encontrar na internet? Então, assim, eu consigo, se eu pesquisar o nome da minha empresa. Tem pergunta, Gé? Pergunta. Oi? Desculpa. Tem uma pergunta. Marlise. Olha só, isso que você falou é uma coisa bem importante, porque agora eu fui olhar ali no Google, eu tenho até 15 processos que na verdade não são meus, mas enfim, olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Como é que é o... Mas... o nome da plataforma, aquela de... Que a gente Luz Brasil. A Luz Brasil é perigosa. Aparece ali, mas enfim. Mas assim, ó, você falou uma coisa interessante, né? Tudo que eu encontrei ali no meu nome é tudo relacionado ao meu passado, não encontrei nada com relação ao meu presente. Olha que interessante. Então, isso é legal de saber. E até ali o nome da empresa tá aparecendo, não tá aparecendo, ou se vocês mudaram o nome, enfim, como é que tá, né, essa busca? E aí a gente tem também, se você tem mais de 3 formas do público encontrar informações sobre o negócio de vocês na internet. Tem formas? Não tem? Enfim, sim ou não? E aí a gente também tem assim, ó, vocês têm um perfil de público definido, tá? E aí essa definição pode ser uma região, pode ser escolaridade, pode ser faixa etária, pode ser perfil. Vocês têm uma definição de o meu público é esse? Sim ou não? E aí a gente tem também aqui a questão, né? Você tem algum profissional nessa equipe, ou agência de marketing, ou alguém dá esse suporte de comunicação ou de marketing para vocês? Também sim ou não? Essa última pergunta, olha eu atropelando aqui. O investimento de manutenção de site vale? Tu acha que a manutenção de site é uma forma das pessoas me encontrarem, que eu na internet. E elas te acham na internet? Me acham. Te acham? Mas então, aqui eu acho que tem a ver também, porque assim, se for para olhar para manutenção, ela é uma coisa para sabe aquela mensalidade que a gente paga para manter o site lá no ar? Sim. Não, eu digo até porque algumas vezes assim é olhar para o investimento mensal, né? Tipo, você tem verba disponível mensal. Entraria como uma forma de teu site não sair do ar, né? Mas eu vejo também coisas que, por exemplo, que seria meio que para a estrutura do teu marketing não acabar, né? Eu acho que esse que é o ponto central do site. Mas, assim, de tipo, eu acho que é isso. Porque, assim, eu acho que tem esse valor da estrutura do marketing, mas algumas vezes a gente consegue deixar aquele valor, assim, para fazer ações novas, sabe? Eu acho que também é um ponto de pensar sobre isso, assim. Tá, eu tenho essa verba para eu pensar em investir todo mês, né? Mas é bem importante, tipo assim, as ferramentas são essenciais para... Se tu investe em ferramentas, é essencial para o marketing acontecer. Então, eu acho que daria para marcar um sim, mas também refletir sobre esse outro ponto. Essa pergunta seria não, então, aqui, não, porque a gente não joga público para lá, para o site, ele não é uma ferramenta de marketing. Ele é uma estrutura que tu tem. Ele só vai virar uma ferramenta de marketing no momento que o público chega até ele. Aí sim, eu tô levando pessoas para o meu site, ele é uma ferramenta de comunicação e de marketing. Agora, se ele está lá parado, ele não recebe visita, as pessoas não acessam ele é uma estrutura que tu tem para trabalhar. Não é não, tá. Tipo assim, que eu trouxe aqui, né? Se for uma manutenção do conteúdo, blog, seria mais interessante considerar. Porque, daí todo mês eu tenho um artigo no meu blog que eu pago uma freelancer para produzir o artigo, né? Daí tu tem aquele valor de, tipo, tá construindo o teu marketing ali. E teve, acho que a Marlise também, teve pessoas que levantaram a mão. A Marlise foi a primeira, depois a Cíntia.
Sim. O que eu faço, eu uso o IA para fazer algumas publicações, assim, entendeu? Sobre um produto, por exemplo, lançamento de produto, eu faço isso. Uhum. Nas E redes sociais? nas redes sociais, aham. Não. Mas só, né? Mas só, então, quando acontece algum evento, alguma coisa, que daí eu publico, quando eu consigo publicar. Mas, assim, fora isso, não. Então, eu uso um pouco do Instagram, mas até mais o meu Instagram pessoal do que da empresa. Da empresa eu tenho que mexer. E o LinkedIn eu uso daí, sim, eu uso bastante o LinkedIn, tanto na parte pessoal como da empresa, assim. Mas não sei se é o melhor caminho, né? Mas, enfim, é o que eu aprendi, assim, né? Sim. Cíntia. Então, até somar a essa questão aqui, porque acho que quando a gente pensa em investimento de marketing, tem a questão daquilo que vai entrar ali até no custo de aquisição de clientes, toda a estrutura que a gente paga da estrutura de marketing, né? Que nem, por exemplo, eu coloco lá que eu preciso pagar a conta de uma ferramenta de e-mail marketing, do Canva, tudo que entra dentro de estrutura de ferramenta, a própria questão do domínio do meu site, da hospedagem do meu site, isso tudo entra. Mas eu acho que esse ponto aqui que vocês estão trazendo seria para além disso, né? Quando a gente tem uma verba disponível para tráfego, para uma pessoa que vai fazer, ou para essa produção de conteúdo, às vezes que precisa, ou uma ação de relacionamento com o cliente, mas esse sentido acho que vocês estão querendo trazer aqui, né? Que foi o que eu coloquei aqui, né, para mim. Porque tem aquilo que já está no custo ali, mas hoje eu tô falando isso porque a gente também tá avaliando que tá faltando ter aquele valor que tu sabe que está comprometido no teu orçamento também para fazer esses investimentos, né? Então, vai ser R$1.000? Então tá, R$1.000 que a gente vai distribuir entre, sei lá, impulsionamento, vai ser entre pagar alguém para fazer alguma ação com os clientes. Eu acho que é mais nesse viés aqui, né, para a gente avaliar e ter isso também, um compromisso disso dentro da nossa estrutura também de investimentos, né? Total. E às vezes, gurias, pode até ser nesse sentido assim, por exemplo, eu não tenho um profissional hoje que faz meu marketing, mas eu tenho compra de brindes para os meus clientes, eu tenho um patrocínio de algum evento, ou apoio de algum evento que faz sentido para os meus clientes, eu invisto em, daqui a pouco, participar de edital, ou de, enfim, viajar para ir em eventos que eu sei que a minha marca vai ser visível lá. Então, tem ações de marketing que não necessariamente são marketing digital. Podem ter ações de marketing que são marketing ali mais físico, mas vocês reservam um valor para fazer aquela ação, para aquela marca ser vista para o público que vocês querem atingir. Então, se esse também é o caso de vocês, é sim. Né? Eu não faço nenhuma ação, mas eu reservo todo ano para ir no evento X, porque lá é o evento onde eu faço prospecção. Então, é uma ação de marketing isso também. Eu só gosto de trazer um pouco da questão de a gente pensar como deixar a nossa marca mais forte, sabe? Isso. Porque é assim mesmo a gente... eu estou lá presente, mas o que eu estou investindo na minha marca, né? Eu acho que isso também é um ponto que é importante refletir, né? Para tirar um pouco do... nossa construção... Porque nós somos uma marca, né? Nós, como, né, profissionais, somos uma marca. Mas como que eu estou investindo na minha marca ali, né? Business, negócio. Então, acho que esse ponto na empresa, né? Esse ponto é bem importante. Acho que dá para seguir. Meninas, agora a hora de somar esses sims e esses nãos, né? Somar os sims, na verdade. E aí a gente consegue ter aqui um breve resultado. Então, o que acontece? Se a gente respondeu sim só para 2 perguntas, né? Até 2 perguntas ali, a gente precisa aumentar essa presença. Então, a gente precisa, daqui a pouco, assim, não, realmente, eu tenho que ter uma presença maior de comunicação. Eu abrindo essa presença maior, eu já vou conseguir chegar em mais pessoas, né? Eu preciso ter essa chegada na internet, no mundo, digamos assim. Se a gente respondeu sim para até 4, a gente pode, então, planejar quais são as formas que eu vou me manter. Então, eu abri esses canais, eu já trabalho com alguns canais, mas eu preciso manter e trazer, trabalhar essas ações nesse meio. Então, eu consigo ter ideias que eu posso colocar em prática nesses canais que eu já tenho, nessa organização que eu já tenho.
eu já tenho, como se fosse assim, eu abri a estrada e agora tem que fazer o pessoal transitar por lá. E se eu respondi sim para mais de 6 perguntas, a gente já está aplicando técnicas de comunicação e marketing, a gente já está fazendo ações, mas a gente agora precisa medir. Então, a gente medindo, tendo dado o número, a gente consegue ir melhorando essas ações cada vez mais. Então, não sei se todo mundo conseguiu já contar, mas também fica aí essa reflexão de, ok, qual é o nosso, né, meu próximo passo a partir dessa avaliação que a gente fez. Isso. Que é bem Bem importante a gente se interessante, avaliar, porque né? Concordo com a minha avaliação, eu fiz de 2 empresas, que é o meu escritório e a minha startup, e eu concordei plenamente com o resultado. É legal, às vezes, até pra gente, tipo assim, tá, mas peraí, o que eu tenho que fazer, sabe? Tipo, eu quero dar um próximo passo, mas para onde eu vou, então? Né? Então, a gente consegue já ter mais ou menos um indício. Eu preciso abrir mais caminhos, eu preciso levar mais pessoas para esses caminhos que eu já tenho, ou eu só preciso medir o que está acontecendo para eu entender o que funcionou, o que não funcionou, para eu fazer mais coisas daquilo que funciona, né? Então, a gente sempre quer, por isso que a gente fala tanto de fazer testes, a gente sempre quer mais daquilo que deu certo, né? Mais resultados daquilo ali que está funcionando. E quanto tempo de teste? Porque eu vou dar um exemplo, tá? A gente contratou há pouco tempo uma empresa de marketing para trabalhar para o escritório. E eles nos deram até 6 meses para começar a dar resultado. Para o escritório, ok, tudo bem. Mas me colocando como uma empreendedora de startup, que tá assim, ó, pagando do próprio bolso, né? O valor do marketing, né? Do profissional do marketing, mais toda a questão de tráfego e tal. Tem como ser menos do que esses 6 meses para te saber ter algum retorno? Não é possível. Qual o tempo médio para te conseguir medir e ter algum retorno? Eles estão fazendo anúncios, isso? Basicamente. Tá. Tu já tinha um histórico anterior? Não. Tipo, já fez em algum momento com outra empresa e aí agora eles entraram? Não, daí era por nós mesmos. Vocês né? estavam fazendo. Mas vocês tinham um histórico de campanhas aí que já estava acontecendo. Com base no histórico, a gente consegue ter um entendimento um pouco melhor para conseguir fazer essa previsão. Tá? O que acontece muitas vezes? E a gente também acaba, inclusive na nossa plataforma, a gente tem um desconto exclusivo para mulheres que vale por 6 meses, porque é mais ou menos o tempo que a gente começa a ver esse retorno. Essa visão do retorno ela é mais palpável, sabe? Mas eu tenho um ponto sobre isso, tá? Porque a gente tem... eu acho que existem formas de tu fazer uma avaliação do que está sendo feito. Por exemplo, eles têm que todo mês te trazer... eles têm que testar todo mês. Né? Eles têm que ir fazendo esse aprendizado e te mostrar. Pode ser que leve 6 meses para ele achar o público certo, achar o criativo certo, o público certo, a comunicação correta e entender, não, aqui o problema não é o criativo, não é o público, mas é a página de conversão, porque as pessoas estão ficando tempo, mas elas não estão convertendo. Então, assim, tem que ser feito, eu acredito na tese de microtestes, sabe? Tu tem que testar desde o primeiro momento, tem que fazer testes e validando e construindo. Só que, claro, daí dentro desse processo, por exemplo, a gente tem uma cliente que levou uns 3 meses para começar a gente achar o caminho e achar o custo do lead perfeito, né? Então foi assim, testamos o criativo, foi testando criativo, até que a gente achou um caminho que o custo por lead ficou em R$3 que ela queria. Tá, só que aí, claro, era um produto bem mais... Não era um produto de venda, né? Ali era algo mais que o público já teria... Era uma ferramenta, vamos dizer assim, né? Algo funcional para as pessoas. Então, a gente foi fazendo teste, né? E a gente teve fases de... Daí foi baixando mais ainda. Só que aí a gente demorou 3 meses para achar esse caminho. E depois que a gente achou o caminho, a gente só foi. E aí é um processo, né? Eu vejo que é muito cíclico. Só que os testes têm que ser feitos desde o início e pode sim chegar no caminho perfeito, né? Fechamos todos
os pontos aqui depois de 6 meses, mas daí tem que ter microtestes, né? E a apresentação desse resultado, né? É importante ser constante contigo, pelo menos uma vez por mês, ter uma apresentação de, dentro das campanhas aconteceu isso. A nossa tese é que tal coisa vai funcionar melhor. Vamos aplicar? Vamos, ou não. Mas é o tempo médio mesmo, né? A gente dá um médio, porque, que nem a Desi comentou, essa foi em 3 meses, tem clientes que em 2 meses, tem clientes que realmente a gente precisa entender bem a fundo, principalmente se não tem muito histórico, ou, por exemplo, comecei agora, né? Ou fiquei 1 ano sem fazer campanha, comecei agora. Então, a gente basicamente zera, sabe? A gente começa ali muito com as pessoas que já não lembram da marca. Então, a gente vai fazendo essa construçãozinha e entendendo o que está funcionando, o que não está, por que caminho a gente consegue ir para poder ter mais resultado que menos verbo. E também depende do teu objetivo, né? Tem canais que a pessoa já está buscando aquele produto. Então, se tu quer já fechar a venda mais, né? Assim, já preciso vender. Então, daqui a pouco a gente vai trabalhar com um custo mais alto de lead, né? Que nem a Jéssica, mas aí já vou conseguir te trazer contatos ali interessados. Então, depende muito do objetivo que tu tenha no momento, né? O quanto tu está disposta nessa construção. Mas acho que... não responderam, gurias. Muito obrigada. E aí, a gente vem aqui, então, Então, eu fiz a minha avaliação aqui, eu já entendi onde é que eu tô, e eu quero saber como é que eu faço para puxar essa nova frente, né? Como é que eu faço para evoluir nessa maturidade? E aí a gente traz aqui muito nossas pirâmides padrões ali do marketing, né? Mas com essa questão de ciclo de compra, é muito legal a gente entender isso. Porque a gente começa assim, eu conheço uma marca, por exemplo, já ouvi falar, e aí, quando a gente conhece essa marca, para conhecer ela, a gente precisa que ela esteja visível na internet, a gente tem que estar, por exemplo, eu procuro lá marketing digital para mulheres, sei lá, empresas que fazem site para negócios de mulheres. Eu tenho que achar a minha empresa. Se eu não achar, eu preciso correr para ajustar isso. Então, por quê? Se a pessoa procura exatamente a solução que eu ofereço, ela tem que me encontrar, eu tenho que estar pelo menos em algum momento ali nessa busca, porque é exatamente o público que eu quero. Então, não é uma busca assim, sites para empresas, não. Sites para empresas de mulheres. É o que eu quero vender, né? O público que eu quero trabalhar. E aí a gente entende, a gente está sendo encontrado, está vindo pessoas das buscas, está vindo, as pessoas estão chegando de que forma no meu negócio, né? Para a gente entender se a gente está visível, se a gente está presente, se elas conseguem nos buscar. E aqui eu acho que é importante trazer também um ponto de assim, eu estou pensando na minha estratégia com base nessas 3 etapas, etapa de reconhecimento, de consideração, de proximidade. Eu tenho estratégias aplicadas para, né, tornar, que nem aqui a Jéssica falou, né, ter ali, né, as pessoas que estão buscando, as pessoas, ajudarem as pessoas a reconhecer o problema delas, fazer com que elas me conheceram, mas agora eu tenho que fazer elas considerarem meu negócio. Eu estou trazendo estratégias para fazer né, trabalhar nesse ponto aqui do meio do funil, né? E aí a proximidade também, que aí é a gente já disponibilizar ali, né, materiais que ajudem o usuário no convencimento, né? Eu tenho esses materiais, né? Muitas vezes a gente vai fazer a venda. Aqui a gente, por exemplo, vai fazer. A gente tem diversas apresentações comerciais. Porque a gente foi montando conforme a gente foi entendendo o nosso processo ali de venda. Então, assim, eu tenho esses materiais, eu tenho informações de apoio para convencer o meu público, né, o meu possível cliente. E a gente tem quase que nem pitch, sabe? A minha banca mudou, o meu lugar que eu vou apresentar mudou, meu público ali mudou, é uma apresentação diferente para ele, para já ser direto na dor daquele público. E a gente tem também a questão de eu consigo trazer porque isso aqui vai funcionar para aquela dor. Isso é claro, tanto no nosso discurso, quanto nos materiais que a gente tem. No nosso site está claro o que a gente resolve, como compra, é assinatura, é por mês, é contrato, é no cartão, é no boleto, sabe?
fica claro a forma como a gente está trabalhando aquela informação, né? Ou está trabalhando aquela solução, a pessoa consegue facilmente entrar em contato se ela tem interesse. Isso também é interessante. Então, da gente olhar. Eu preciso que as pessoas me encontrem, eu preciso que elas falem, essa marca trabalha com tal coisa, eu preciso aparecer para essas pessoas também, no sentido de eu sei que aquele ali é o meu público ideal, que eles têm aquela dor, e dizer, olha, se tu tem essa dor, eu tenho isso aqui para solucionar, se tu tem esse problema, eu tenho a solução. Essa solução está bem detalhada, a pessoa entende como ela funciona de cara quando ela chega no teu material. E além disso, se uma pessoa vai me indicar, é fácil dela me indicar? Ela tem algum material que ela possa mandar, né? Um link, uma apresentação, um contato, alguma coisa, uma forma fácil dela poder dizer, essa pessoa aqui vai resolver para ti? Né? Se não tem, é legal também entender como que a gente poderia ter o material da melhor forma para isso acontecer, sabe? E é legal também ter essa visão dessas etapas para a gente entender, eu estou fazendo um esforço aqui de pessoas que já estão mais prontas para comprar, eu estou fazendo um esforço aqui de pessoas que ainda não me conhecem. E a gente vai internalizando isso, fica até mais fácil na hora de escrever mesmo, na hora de colocar as coisas ali para a rua, né, da gente se expressar da melhor forma. Bom, e aí, a gente tem aqui algumas dicas. A gente está no início ali do processo, né? Se a gente respondeu menos de 2 sims, ou se a gente sente que não, eu estou ali montando uma empresa nova, minha empresa pivotou, mudei tudo, entrou sócio, saiu sócio, aconteceu coisas ali que eu preciso, né, estar ali com ela no ar ali desde o início. A gente tem a questão das redes sociais, então de manter uma presença, de ter uma frequência ali de publicações, enfim, a pessoa vê, eu brinco até, né? A gente tem que postar para a pessoa ver que a gente está funcionando, que a gente está aberto, que a empresa está existindo. E também questões mais estratégicas, para a pessoa poder encontrar ali um conteúdo que realmente vai fazer sentido para ela. E eu também posso ter ali o meu site, né? Principalmente com questão de mostrar autoridade, como se a gente dissesse assim, a minha empresa existe, tem CNPJ, tá aqui, né? Como ela funciona, e a gente poder ser encontrável. Na hora que jogar ali no Google, a pessoa vai achar, né? Porque muitas vezes pode acontecer isso de, será que essa empresa existe mesmo? Vou procurar, a gente conseguir ser encontrado. E também a questão de Google Meu Negócio. Então, se vocês têm algum local físico, né? Isso pode ser bem interessante. Uma forma de, existe algum tipo de atendimento, ou algum escritório, algum local que vocês possam dizer, essa aqui é a minha sede, né? Isso também é bem importante, porque mostra também para as pessoas essa coisa do, aqui a empresa, ela funciona em tal lugar, ela existe, se está dentro de alguma aceleradora, de alguma incubadora também, enfim, esse cadastro vai ajudar vocês a serem encontrados, né, na internet, ali na hora de buscar, ou, né, o problema, ou buscar também pelo nome da empresa de vocês. E eu acho que tem um ponto também, em relação até questão da presença nas redes sociais, né, que eu gosto de pensar, é que se a gente está trabalhando em redes sociais, a gente muitas vezes, assim, tem aquela questão de, eu tô trabalhando aqui, eu tô postando, né, que a gente tem um consideração assim, postei, né, saiu, o post foi. Mas eu acho que a gente tem um cuidado de sempre ter um trabalho estratégico com relação às redes sociais, sabe? Porque muitas vezes a gente gera um esforço muito grande de criar conteúdo, né, estar fazendo ali aquele post, mas o que ele vai me trazer, né? Eu tô realmente, o que eu quero com a minha presença nas redes? Eu quero ganhar visibilidade, quero ganhar autoridade. Como que eu planejo para que isso aconteça? Eu quero passar a mensagem de autoridade. Bom, se eu quero passar essa mensagem, daqui a pouco eu não vou poder trabalhar eu ali fazendo as minhas artes. Eu preciso que um profissional faça. Né? Se eu quero gerar engajamento, bom, eu tenho que planejar realmente ali um conteúdo bem útil para aquele público. Então, a gente tem muitas vezes, assim, o fazer por fazer, ele é para não deixar de existir, mas eu acho que olhar para essa ferramenta
de forma o mais estratégica possível, né? Tipo assim, analisar os meus concorrentes, analisar o público que perfis que são parecidos com meus. Então, assim, ter essa estratégia bem pensada e muitas vezes até fazendo internamente, né? Marlene. Levanta a mão? Não. Não, Pode eu ir. levantei. Eu tenho uma pergunta. Assim, vocês falaram de ferramentas praticamente para quem tem produto, né? No meu caso, seria bem autoridade, né, mesmo. Quais são as ferramentas mais utilizadas, além do LinkedIn, que é o que eu vejo hoje de autoridade, propriedade, é presença em web e LinkedIn, que é o que eu tenho orientação. Vocês Uhum. indicariam mais alguma? Eu ia dizer, depende de onde teu público tá. Depende de onde teu público tá. Se teu público é um público que usa muito e-mail, tu vai ter que pensar em... Teu público é de e-mail empresa, B2B, e-mail marketing. Vai ter que pensar daqui a pouco em fazer uma prospecção ativa, um trabalho que daí não precisa ser diretamente a prospecção, mas aparecer para esse público. Vai ter que pensar em formas de pegar o contato desse público, né? O e-mail com uma dele. newsletter que eles assinam. Uma news que eles assinam. Tu tem que estar no canal que esse público está. E aí, e até no momento que ele é o teu público, porque muitas vezes a pessoa, ela tem vários momentos da vida dela, né? Eu, Desirê, tenho meu momento empresária, mas eu tenho meu momento pessoa física, né? E aí vai do meu momento ali. Então, tu tem que estar presente nesse momento que eu sou empresária, por exemplo. Tá certo, obrigada. E tem algumas ações Teve também. mais uma pessoa, já, a Marina, levantou a mão. Marina. Oi, boa tarde, meninas. Estou bem encantada com esse momento, porque na verdade, assim, não é que eu sou uma pessoa leiga com marketing, tampouco leiga do marketing digital, mas é uma coisa que quando você é empreendedora sozinha, tu escolhe qual é a ponta que tu vai, né? Se tu vai para o meio do campo, se tu vai para a ponta, se tu vai para o outro lado, e no fim das contas, a rede social foi uma coisa que me cansou muito depois de trabalhar 4 anos, né? Hoje eu trabalho com prestação de serviço e a minha cabeça tá bugando porque também ontem eu tive uma consultoria com uma pessoa falando sobre a importância e a facilidade das inteligências artificiais para ajudar a criar todo esse conteúdo e botar esse conteúdo no ar. É uma coisa assim que eu já não estou mais atinando, assim, eu quero só fazer rede social, a rede social mesmo de estar nos lugares, fazer os eventos, mostrar a cara da empresa, mostrar quem sou eu e todas as outras coisas que eu faço. Mas o ponto que a Luciana perguntou que foi muito importante, e para mim, que estou numa outra parte também da prestação de serviços, para começar, ou seja, para trazer de volta, ressuscitar uma rede social, o que vocês diriam? Porque hoje eu consigo só estar no Instagram, mas eu entendo que eu preciso estar em 5 redes sociais hoje. Eu preciso estar no YouTube, eu preciso estar no TikTok, eu preciso estar no LinkedIn, e aí tem o Google Negócio, e aí tem vários outros lugares. Eu trabalho com mães, e mães empresárias também, no caso, famílias. E aí, eu já nem coloquei aqui o Facebook, porque o Facebook, depois de 2018, eu já não gostei mais não foi bom 2018 como o Facebook. Então, assim, no meio desse emaranhado todo e esse caos de oportunidades e decisões para tomar, qual seria a ponta do novelo? Como é que decide, né? O que eu vou fazer da minha vida? O que acontece? Eu até fiz um será, tá? Por quê? Porque a gente fica com essa sensação de que a gente precisa estar Tipo, eu preciso abrir um TikTok. Todo mundo tá vendo TikTok, tá? Mas será que tu vai alimentar aquele canal? Né? Tu vai ter braço para alimentar aquele canal? Daqui a pouco tu vai dizer assim, não. Tá, então, assim, esse canal tem uma função, né? O canal tem uma função, né? O TikTok ele tem uma função de criar relacionamento ali, né? De criar uma aproximação. Mas é o teu objetivo? Somente? Ele é útil para tu poder gerar uma conversão? Para tu poder gerar um contato? Né? Então, assim, eu vejo que também tem uma questão de que não é todos os públicos, o público não está em tudo, né?
que nem tem perfis de pessoas que estão mais no Instagram, que tem perfis de pessoas que nem têm TikTok, né? Muitas mães não têm TikTok. Eu não tenho. Não. Então, assim, será que vale eu, né, multiplicar aqui o meu esforço, sendo que se eu já estiver nesses canais que as pessoas já utilizam mais, eu já vou ter uma boa cobertura do meu público, né? E aí, claro, tu pode seguir com aquele outro perfil, mas tu não precisa seguir da mesma forma que tu vai seguir nesses principais, que era a tua estratégia. A gente vê marcas, por exemplo, que trabalham muito o TikTok e o LinkedIn, né? E aí o post do Instagram é aquela coisa bem só para dizer que existe. Mas é uma estratégia que a empresa pegou ali para poder se relacionar com o público. Então, eu vejo que tem muito esse pensamento de, tipo, parar e avaliar. Porque algumas vezes quando a gente faz isso na mídia também, a gente não vai conseguir trabalhar a mídia com todos os canais, porque senão tu vai ter que ter um investimento super alto. Tá, mas qual o canal mais estratégico com base no que eu preciso? Eu quero vender. Então já vamos ir no canal que a pessoa já está buscando o produto. Ou, por exemplo, né? Dependendo do seu produto, as mães já buscam no Google ferramentas. Será que eu estou trabalhando organicamente meu site para as pessoas, para aparecer ali? Ou será que não vale eu... como que é? Por isso que a gente falou muito do comportamento do usuário, né? Da pessoa, para refletir sobre isso, né? Então... Tipo, onde ela procura solução para aquele problema, né? E muitas vezes pode ter outros canais que não são as redes sociais. Por exemplo, nesse caso de mães e mulheres, tem o grupo da Bitmami, que é uma aceleradora de mães e mulheres. Elas têm lá uma assinatura para usar o coworking, elas têm uma sede em São Paulo, no Rio. Mas tem um grupo ali de WhatsApp que todas as assinantes entram e são mulheres de todo o país. Então, daqui a pouco, tu ter um esforço de interagir com elas por ali vai te trazer muito mais resultado, daí só um exemplo, do que abrir mais uma rede social, sabe? Então, também vale dar uma pesquisada assim, tá fora de rede social. Onde é que essas mães que eu preciso alcançar estão? Em que modo elas estão? Elas estão no modo negócios? Elas estão no modo vida pessoal? Em que momento elas procuram resolver aquele problema que eu resolvo para elas? E aí tem a ver também com essa questão do momento da pessoa. Ela está pensando naquilo, quando eu apareço para ela está pensando naquilo, naquele problema? Se é sim a resposta, eu estou no lugar certo. Agora, se eu chego nela, no momento que ela está pensando em outra coisa, putz, perdi, sabe? Perdi a atenção que ela daria para mim se eu tivesse chegado no momento certo nela. Isso. E uma coisa que tu pode fazer também é testar. Vou pegar um mês e vou fazer esforço em todos os canais. Qual é o que mais trouxe resultado para mim? O que mais aumentou o número de seguidores. Porque, assim, o TikTok, ele é um oceano azul, né? Muitas marcas não estão lá, então tem um caminho para trilhar ali, só que existe um formato específico de conteúdo para engajar bem. Então, isso também é realmente uma escolha. Pode ser que seja uma forma de só fazer uma priorização da tua estratégia, sabe? Eu vou priorizar aqui, que eu tenho mais resultado imediato, ou eu vou trabalhar mais esse canal que eu tenho resultado imediato, e esse aqui que eu estou pensando a longo prazo. Daí tu pode pensar nesse sentido. Mas aí, só para a gente seguir aqui, quando a gente está buscando crescimento, né? Então, assim, eu já tenho básico. Que nem teu caso aqui, tu falou, eu já tenho o Instagram, já tenho ali algumas redes sociais, eu já tenho, vamos supor, meu site. O que eu faço agora para eu conseguir crescer? Então, eu consigo, daqui a pouco, ter uma forma de contatar esse público de forma direta. A gente trouxe aqui o e-mail, mas poderia ser também uma ferramenta que faça esse contato por WhatsApp, se esse é o perfil do público. Não, meu público só fala no WhatsApp, só atende no WhatsApp. Não adianta mandar e-mail que eles nem vão ver. É B2C e que fica o dia inteiro na rua, vamos supor. Ok. É uma forma de comunicação. Não, meu público é B2B. Putz, daí é e-mail corporativo. Então, assim, né, como é que a gente consegue organizar para poder ter acesso a essas pessoas, a esses e-mails, que ferramenta eu posso usar, enfim, para poder cobrir isso. E, gente, eu vou dar um ponto importante, né? Assim, as ferramentas, algumas vezes a gente acha assim, não, mas eu vou ter muito esforço de implementar aquela ferramenta, vou ter muito esforço de organizar tudo. Mas depois que passa essa fase inicial de esforço, é um tempo que vai abrir na agenda, na cabeça de vocês e na organização do dia a dia,
tão grande que vocês vão conseguir pensar em outras estratégias. Porque tem muitas vezes esse problema, né, das pessoas não conseguirem ter tempo de executar algumas ações por falta de ter esses processos implementados, né? E aí depois chega a dar aquele alívio, tipo, ai, é só fazer isso. Meu Deus, eu me amo, eu do passado, obrigada. Né? Aquela hora que a gente diz, por favor, ai, obrigada por ter feito Gurias, isso. tô Então querendo agora ficou tão acelerar, fácil. mas já acelerando, a gente passou em 15 minutos, 18 minutos do nosso horário, Então vamos tá? Mas acelerar. podem concluir, só para dar um... Só para a gente saber no tempo, aham. Um fechamento. E aí a gente tem essa questão de ter as ferramentas organizadas, né? E a gente tem também essa questão de entender que equipe eu preciso ter para crescer. Sou eu que faço as vendas? Quem que faz as vendas? Eu preciso ter mais alguém para essas vendas crescerem? Como é que está o meu processo? E a gente avaliar e entender isso para poder eu terceirizo, sabe? O que eu vou fazer para isso funcionar? E a questão da mídia digital. Então, muitas vezes a gente vai ver que assim, ok, eu estruturei tudo de orgânico que eu podia, agora eu realmente vou precisar fazer um investimento em contratar a mídia, né? Em estar presente ali para as pessoas que são meu público para elas chegarem até mim. E quando a gente já está ali na fase de que, ok, eu já estou trabalhando, né? Já estou com mídia contratada, já estou com uma agência gerando contatos para mim, ou já tem uma pessoa interna que está fazendo isso. O que eu consigo construir além, né? Então, para a gente poder medir e ver o que está funcionando, a gente tem essa questão de material rico, né? Então, construir estudos para poder aparecer lá na busca do Gemini, na busca do ChatGPT, construir pesquisa, construir material rico que vai ajudar as pessoas que é o público de vocês. Então, vamos supor, né? A pessoa quer fazer um evento, eu quero ajudar essa pessoa, eu vou fazer lá um planejamento que ela pode baixar e usar no evento dela. Eu ajudo com outra coisa. Então, sempre pensando, como que eu vou ajudar essa pessoa a trabalhar? E aqui a gente fala também da questão do SEO, tá? Que é a parte que as estratégias que a gente organiza para poder ser encontrado no Google. Então, estar presente, conseguir chegar nas pessoas no momento que ela precisa, no momento que ela está buscando, é muito importante. E agora, com ferramenta de inteligência artificial também, é só assim que às vezes a gente vai chegar em muitos momentos nessa pessoa. Então, a gente consegue também trazer isso para esse universo, né? Ter um blog, ter um lugar que a gente consiga publicar os cases, publicar como aquilo aconteceu, como tal projeto deu certo, como tal coisa pode ser resolvida, principalmente dependendo do perfil do público, pode ser muito interessante, pode ajudar e ajuda também a ser encontrado. Então, é uma grande opção para trabalhar isso. Automatizar processo. Alguém falou? Isso, é só uma perguntinha em relação ao blog. O blog a gente faz dentro do mesmo site que a gente faz a apresentação, a gente faz um site à parte, como um blog, aquele coisa de gente mais antiga, né? Antes tinha só o blog separado. Então, faz separado, faz junto. O indicado é que ele esteja dentro do mesmo domínio, tá? Para poder ranquear para o mesmo domínio. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, blog.jessicacastro.com, e o meu site é jessicacastro.com, funciona. Agora, se eu comprar um domínio, blog da Jéssica Castro, e tiver o site jessicacastro.com, eu estou dividindo a minha autoridade. Eu não estou trazendo autoridade para o mesmo domínio. Tu concorre contigo mesmo. Uma coisa que eu ia dizer também, que vale pensar, eu já vi uma estratégia muito boa, depende da estratégia do negócio, que é, eles produziam muito conteúdo, como se fosse um portal de notícia, e aí a pessoa fazia o processo inverso, caía pelo conteúdo, bem assim, para acompanhar as notícias, e aí depois tinha lá que eles faziam uma consultoria e tal no site. A gente tem 8 minutos para finalizar aqui. Então, vamos lá. E o que a gente tinha comentado de automatizar os processos, né? Então, olhar para todas as ferramentas, o que a gente faça toda hora, entender onde é que eu posso automatizar isso, onde eu consigo ganhar tempo, como é que eu consigo deixar isso mais fluido. E aí a gente faz um resumo, então, da nossa conversa, e a gente traz, nós vamos compartilhar aqui um material para vocês poderem ter acesso, né? Que tipo de ferramenta vai me ajudar, né? Em que momento?
Então, a gente também consegue ter aqui algumas ideias para vocês poderem trabalhar. Então, eu quero fazer uma página, um site, uma página de vendas, alguma coisa, para onde eu corro. A questão da presença no Google, o que eu faço? A questão de automações, que tipo de ferramenta eu posso buscar? Da parte da mídia, o que eu vou fazer, né? Onde eu anuncio para chegar nas pessoas? Então, é mais que uma base de informações para vocês terem. Beleza, eu vou pesquisar como é que funciona aqui esse tal de RD Station que as gurias indicaram. Vamos ver o que eu consigo fazer com isso. Então, para vocês já terem uma base de ações para vocês poderem desenvolver. A gente deixa aqui os nossos contatos. Meninas, qualquer questão que vocês tiverem, podem nos chamar. Eu espero ter, né, a gente espera ter ajudado vocês em algum ponto, tirado alguma dúvida, assim. Muito, Gurias. Foi muito bom. E desculpa pelo tempo, porque a gente fala muito. Não, eu também interrompi. É só... Desculpa eu ter que interromper vocês. Não, imagina, eu não gosto. Foi ótimo. Gurias, foi excelente, assim, para mim, esclareceu várias dúvidas. Agora vocês colocaram ali como construtor de site o Duda, e eu nunca tinha ouvido falar, eu já fui lá ver o que é Duda. Sim. Vocês podem olhar também o Wix Studio, tá? O Wix, ele deu uma evoluída muito boa, muitas das nossas clientes usam e acaba sendo bem fácil de usar no dia a dia, essa manutenção, a forma como ele atualiza as coisas é bem legal. Eu ia dizer, a ferramenta-chave, gente, RD Station. Tá? Todo mundo é fã desse RD Station. Estratégia, muito. Leiam sobre, vejam RD Station. Tem até o RD Summit, né? Para marketing é muito importante. E aí eu indiquei aqui para vocês no chat, Amigo Marketing, que faz posts para gente, ela faz posts estáticos, tá? E eles têm uma pegada muito de produção diária de posts. Mas é muito bom para aquele dia que, tipo assim, sempre vai ter post no meu perfil e elas são bem cuidadosas com design, né? Elas têm uma estratégia, é muito acessível o trabalho delas, tá? E aí a gente gostou muito de usar essa contratação junto com a estratégia de vídeos que nós fazíamos. Então a gente iniciou com elas para poder dar esse start ali na frequência de posts do nosso perfil. Eu botei aqui no chat. Isso. E o RD Station CRM, que é onde a gente organiza as informações dos nossos clientes, eles têm a opção de usar gratuitamente. Então, já é um início para organizar os contatos, e é gratuito a vida toda, tá? Não é pegadinha. Não é período. Não é período, então vocês podem usar. E a gente gosta muito de indicar ferramenta gratuita, de tipo, usa essa aqui que é gratuita, depois a gente vê. Organizou teu processo, tá tudo certo. Precisou dar um passo a mais, aí a gente vê, mas no gratuito está funcionando, segue no gratuito. E eu deixei o nosso site aqui também para vocês conhecerem os nossos serviços e também nos acompanharem nas redes sociais, né? Então fica o convite, a gente tem várias ações aí que a gente faz para empreendedoras, então para a gente ter outras trocas aí pela frente. E muito obrigada, né, gente? Obrigada aí, desculpa por ter passado esse tempinho aí final, mas foi bem completo o conteúdo. Foi muito bom. Foi ótimo. Muito bom mesmo. Obrigada, gurias. Obrigada. Semana. Foi incrível, obrigada. Ai, obrigada. Tchau, tchau. Fim de semana. Bom fim de semana. Tchau.